Bom, a gente queria dar boas-vindas, né, para esse lançamento, né, do Imagem de uma Busca de Si, mais um lançamento virtual. Antes de a gente iniciar, de fato, o lançamento em si, queria fazer a minha autodescrição, né? Sou um homem branco, careca, barba por fazer, óculos de grau, aros finos, um fone grande nas duas olheiras, ó, orelhas, camisa vermelha e estou numa sala de estar com paredes brancas, uma luz acesa e do lado esquerdo, uma cortina azul, perto de uma janela. Bom, queria avisar que essa live está sendo gravada, esse lançamento está sendo o nosso primeiro lançamento no formato híbrido, né? A gente está fazendo alguns lançamentos presenciais, outros lançamentos virtuais também. E essa é a primeira vez que a gente está fazendo um lançamento ao mesmo tempo, presencial e virtual. Então, essa live ela vai estar sendo gravada também, vai ser disponibilizada no YouTube da Multimídia, para quem quiser acessar depois, rever, para quem não pôde estar, possa assistir posteriormente, né? E a gente abriu a possibilidade também de outras pessoas também acessarem esse Meet para a gente, para, enfim, interagirem, quiserem acompanhar também. E a gente está contando com acessibilidade, né? A gente está com dois intérpretes de Libras, né? O Robson Araújo e o Vadir Júnior. E quem vai participar, né, do nosso lançamento é Janaína Guedes, a produtora do projeto, né, do livro. Dá um oi. Oi, boa tarde. Eu, Márcio Andrade, que sou organizador do livro. Estamos com três autores, um autor e duas autoras da coletânea, né, que são Marcos Yoshisaki, Sabrina Luna e Thalis Pereira, né, que estão por aqui. E dá um oi, pessoal, rapidinho. Oi, gente, boa gente. tarde. Olá, boa tarde. Massa demais. Aê. Bom, e agora queria passar, né, depois de fazer essas apresentações, essas introduções, queria passar a bola da vez para nosso anfitrião, né, aí na UFBA, né, Samuel Macedo, para ele falar um pouquinho, né, sobre o contexto. A gente vai falar um pouco sobre o livro, né, a gente está chegando, né, na turma de vocês para apresentar esse livro, apresentar alguns dos conteúdos, né, que esse livro tem, mas a gente queria compreender também como é que a gente pode dialogar com os interesses de vocês também, né, mais que a gente apresentar o livro, a gente quer ver como é que a gente pode traçar pontos, o livro possa ser útil também para aquilo que vocês vão dialogar, né, ao longo da disciplina, né, a gente está dentro de uma disciplina chamada Ação Artística 2, né, dentro do bacharelado de artes. Aí eu queria que Samuel falasse um pouco assim, né, sobre a disciplina, o contexto, quem é que está ouvindo a gente também, né? Porque aí a gente vai traçando essa conversa bastante fluida. Boa tarde, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que aqui a sala tem estudantes do BI de Artes. Todo mundo é do BI de Artes, né, aqui? Tem um estudante do BI de Humanidades, que ela chegou agora, mas a maioria dos estudantes são do BI de Artes, tem ela do BI de Humanidades, e a gente, a primeira aula do semestre, a gente está começando essa semana, as aulas, e o nosso objeto de observação são os cinemas e os museus, né, nessa disciplina. Essa relação cinema-museu a partir de um objeto chamado Caderno do Artista, onde eles vão colocar impressões e análises, e também exercitar as suas preferências dentro do campo da arte, seja desenho, a escrita, fotografia, por aí vai, né? Então, eu acho que o livro, de certa forma, além de discutir questões do audiovisual que já está incluído na disciplina, estão incluídas na disciplina as questões, eu acho que também vai servir como uma espécie de roteiro, né? Nesse processo de criação, de metodologia, né? E de inspiração também, assim. Quero agradecer a Márcio e aos autores e às autoras que estão aqui, a Janaína, e especialmente a turma que, né, que está aqui hoje ouvindo vocês. Acho que é isso.
Massa demais, Samuel. Obrigado mesmo pela palavra. É ótimo a gente saber, né, enfim, do caminho que vocês estão traçando por aí na disciplina, né? Eu comento muito com Janaína que eu entendo o livro, né, o Imagens, como um dispositivo de formação, né? Tipo, tem muitas possibilidades, né, de você usar o livro como disparador de reflexões, né, de possibilidades de criação, né, de pensamento, né, no contexto da não somente das escritas de si como um só, mas também como esse processo de autoconhecimento, né, de descoberta, né? Você fala um pouco sobre como esse caderno, né, de criação vai ser um lugar para eles despertarem essas preferências artísticas, né, essa relação com o museu, acho que também um pouco de memória também, né, construir esse lugar de inspiração, e uma coisa que eu penso muito, né, como as criações autobiográficas, né, elas, cada um cria seu método, né, não tem um jeito certo, errado de fazer, né, cada um vai construindo muito seu caminho, seus principais temas, seus principais objetos, né, então, acho que pode ser muito útil entender esse processo, esse roteiro de criação que vocês vão trabalhar, né, na disciplina, também como um processo de autoconhecimento, né? E acho que os trabalhos que a gente vai ouvir agora, né, de Marcos, de Sabrina, de Thalys, eu acho que dá para perceber como os interesses são muito diversos e o campo é muito vasto, né, para a gente pensar as escritas de si no campo do cinema. Antes de passar a bola diretamente para eles, vou fazer uma contextualização, né? Vou falar um pouco de onde surgiu, né, esse projeto desse livro, né, para apresentar um pouco para vocês. O Imagem na Busca de Si é um projeto que ele está sendo realizado no contexto de uma produtora que eu montei aqui em Pernambuco, que se chama Combo Multimídia. E da Multimídia eu faço uma diversidade de projetos, né? Tem podcast, tem projetos de formação, tem projetos de pesquisa e publicação também. E um desses projetos é o Fricções, que é um projeto que eu sempre quis trabalhar algo como se fosse um espaço para trazer pensamento, produção de pensamento em torno do cinema, né? Aliando esse processo de produção através de crítica, ou de artigos, de textos e tal, a uma produção de conteúdo multimídia, né? Eu vim de uma graduação em rádio, TV e internet, ou rádio e TV, o nome do curso é agora que é rádio, TV e internet, mas antes, na minha época, era radialismo e televisão. E eu sempre gostei de experimentar nessas mídias diversas, né? Tanto na escrita textual, quanto na criação para áudio, como na produção de vídeo também. Isso sempre me fascinou, assim, sabe? E eu via que como, no contexto de produção para a internet, a crítica de cinema, o pensamento sobre cinema assim, foi encontrando uma diversidade de mídias e suportes possíveis, né? E eu sempre senti vontade de experimentar muito com essas mídias diversas, né? E o projeto Fricções, ele nasceu muito nesse sentido. Primeiro, ele nasceu como uma oficina, ou seja, eu ministrei uma oficina de crítica de cinema multimídia de forma presencial em 2017, em algumas cidades do interior de Pernambuco, em Triunfo, em Caruaru e em Recife também. E a ideia geral, né, dessa oficina era falar sobre crítica de cinema, né, como estimular, né, as pessoas a produzirem crítica de cinema, nesses três formatos, em texto, em áudio e vídeo, né? E, enfim, fui fazendo, né? Era sempre bem recebido, assim, a formação, o pessoal sempre se engajava um bocado, assim, sabe, nesses processos. Mas eu sentia também falta de encontrar um espaço para abrigar os conteúdos que eram produzidos, né? Nessas oficinas também, né? Então, em 2021, eu pensei, não, acho que seria interessante criar uma revista em que, ao mesmo tempo, possa abrigar esses conteúdos que possam vir das oficinas, como também ser produzidos conteúdos próprios, né, nessa oficina, a partir dos interesses que eu tinha no momento, e sempre convidando pessoas para escreverem, para participarem dos podcasts, para fazer vídeo ensaios, analisando alguns longas-metragens, né, pernambucanos. Nesses projetos a gente sempre fez com incentivo, né, através do Funcultura, né, que é o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. E na revista, né, a gente fazia dossiês temáticos, multimídia, né, então sempre tinha algum tema, né, o primeiro dossiê que a gente publicou, ele se chamava Ruínas de um Pretérito Imperfeito, e falava sobre as relações entre cinema e memória, arquivo, história, e a gente sempre publicava textos, podcasts e vídeos relacionados a esse assunto, né?
como se fosse, de fato, uma revista multimídia com um tema único, né? E, enfim, pensando em formas de avançar, né, nesse projeto e tal, minha pesquisa foi sobre documentários autobiográficos no doutorado, e eu queria levar essa pesquisa para fricções, né? Como é que eu posso avançar casas nesse projeto, levando essas investigações que me interessam tanto, né? Aí eu disse, acho que pode ser um projeto de criar um livro, né? E na ideia, né, de criar o livro, pensei também, disse, não, vou puxar essa estrutura multimediática que o Fricções já tem, né, tanto na revista quanto nas oficinas também, para o projeto do livro, né? Então, o projeto do livro nasceu justamente com esse interesse, né, de ser quase um desdobramento daquilo que a gente já faz na revista digital, né? E nasceu justamente com esse desejo de escuta, né, de convidar outras pessoas, né, a escreverem textos, né, sobre, enfim, suas próprias pesquisas e tal, coisas que me interessam muito, muito ler. E para os artigos, né, a gente abriu uma chamada pública, né, para as pessoas mandarem suas propostas e tal, e também a gente fez convites pessoais para pessoas, né, que quisessem enviar suas propostas. Sabrina está aí parceiríssima desde a primeira vez que a gente mandou o projeto, né, sempre aí, não, a gente vai passar em algum momento e tal. E é isso, foi recebendo as propostas, a gente foi selecionando, né, dentro desse combo aí de 80 propostas, né, que a gente recebeu, a gente selecionou 10 propostas, e estamos aí, né, com o livro pronto, né, propostas de pessoas muito diversas, com universos e reflexões muito distintas, né, e o livro também conta, né, com podcasts e vídeo ensaios também. Os podcasts, eles são entrevistas, né, com pesquisadoras também do tema, e realizadores e realizadoras também, né? Pessoas que estão criando e pessoas que continuam pesquisando também sobre o assunto, para entender também, né, como é que as escritas de si se tornaram esse interesse, né, tanto para criar como também para pesquisar sobre, né? E às vezes as coisas bastante entrelaçadas, né? Tem algumas pessoas que também, ao mesmo tempo que estão criando, estão investigando e vice-versa. E nesse processo, né, a gente entende que o livro é quase um jogo, assim, né? A gente montou uma ordem que faz sentido para aquilo que a gente vinha pensando, né, da maneira como os textos estão articulados e a ordem que eles estão pensados, né, os podcasts também. Mas você pode acompanhar os conteúdos de maneira também muito individual, né? Pode escutar um podcast, depois pode ler um texto, pode ver um vídeo, volta para um podcast e assim sucessivamente. E ele é dividido em 5 partes, né? O livro ele tem a parte 1, que é Desejos, Impasses e Gestos de Invenção, um documentário em primeira pessoa, que vai falar basicamente sobre o documentário autobiográfico de maneira um pouco mais aberta, assim, né? De maneira mais frontal. A parte 2 é Quebrando Espelhos por Dentro, o ensaio entre rastros, arquivos e fabulações, que ele vai focar na ideia do filme-ensaio, ensaio fílmico também, como uma forma mais específica dessas escritas de si. A parte 3, autoinscrições e encontros, reinvenções do eu e do outro nas práticas autoetnográficas, né? Então vai pensar um pouco esse diálogo entre o que seria a etnografia e a autoetnografia, né, essa etnografia nos espaços ou familiares ou comunidades específicas, né, de que às vezes alguns realizadores fazem parte, né? Esse lugar de falar de um pessoal para falar de um coletivo. E a parte 4 é do eu ao comum, escritas de si em perspectivas coletivas, né? Então é um pouco falar sobre os olhares políticos, né, em torno das escritas de si também. Vai ter alguns textos sobre histórias do documentário no Brasil, sobre filmes sáficos também, né? A escrita de si como arma no meio do cárcere, tem várias temáticas distintas. E a parte 5 se chama Identidades em Travessia, Autoficções, Fabulações e Insurgências do Eu, que aí já vai abordar esse caráter já mais fabulatório, né, mais imaginativo, né, a autoficção, já nesse lugar de uma possibilidade de invenção e menos apego, digamos assim, a uma realidade dos fatos, uma veracidade das coisas, mas muito mais nesse lugar
do imaginário, tá? Então, para acessar os links esses materiais, né, a gente tem tanta versão impressa, né, que você pode acessar através dos QR Codes, todo esse material conta com versões acessíveis, né, os artigos têm versões em áudio, os podcasts têm versões transcritas e os vídeo ensaios contêm LSE, e a ideia é ser essa experiência expandida mesmo, né, e bastante subjetiva, né. Nossa equipe, ela é imensa, né? Tem muita gente envolvida na produção do livro, né? Eu na idealização e coordenação geral, Janaína na produção executiva, né? Autores dos artigos, a gente tem 11 autores e 10 artigos, né? A gente está vendo só 3, né? Mas tem um monte de gente, né, que escreveu textos. Na revisão dos textos estou eu e Tess Camusca. Os entrevistados do podcast são 10 pessoas também, né? Vocês vão ver na nossa ficha técnica. Na edição dos podcasts, a gente tem Priscila Nascimento. Na arte de capa, a gente tem Paula K, da Mirai Ideias. Na edição de materiais gráficos e diagramação, a gente tem Rodrigo Sarmento. Na equipe de vídeo ensaios, a gente tem edição de Gabriel Coelho, gravação de Tagore Nascimento, o estúdio de gravação Guerra nos Estudos, a criação de marcas com Rodrigo Sarmento, arte de capa também com Paula K, motion design com Arthur Carvalho. A nossa assessoria de imprensa é com Márcio Bastos, a impressão é da gráfica editora Provisual, e esse é um projeto que conta com realização da Combo Multimídia e incentivo do Funcultura, o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura. E o livro, na versão digital, ele tá, se vocês vão receber, né, por Samuel, acho que ele mandou para vocês, mas ele também está na bio do perfil da Fricções, né, que é o @fric.sons, sem cedilha e sem tio, tá certo? E depois desse preâmbulo todo, né, dessa apresentação toda, o foco de hoje é a gente conversar com essas duas pesquisadoras, esse pesquisador que participaram dessa coletânea, né, e tem trajetórias que são muito potentes, né, Marcos Yoshisaki, Sabrina Telório Luna e Thalys Pereira, né. Sabrina, ela é autora do capítulo Ditadura Militar e Escrita de Si, do documentário argentino, uma análise de Los Rubios e Cuatreros, enquanto Marcos Yoshisaki, ele escreveu o artigo Criar no Impasse, Inovação e Padronização do documentário em primeira pessoa, e Thalys Pereira é responsável pelo texto Autobichargrafias, por uma poética transvestigênere de si. Então, a ideia é que a gente mergulhe, né, agora nos trabalhos e encontre formas de diálogo, né, de conversar sobre esses trabalhos, também entendendo também a potência e os conflitos que vão orbitar, né, em torno dessas formas de escrita. Então, agora eu vou pedir para que cada um deles se apresente, né, fale das suas trajetórias, como chegou no projeto também, né, e fale sobre os temas abordados nos artigos. Aí vou começar pela ordem alfabética, para ficar mais fácil. Então, passar a bola para Marcos, falar um pouco sobre eles. Fica à vontade, querido. Oi, Márcio. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. É bom vou seguir o exemplo do Márcio, vou me autodescrever. Eu sou um homem amarelo, de cabelos pretos, longos, caídos do meu lado esquerdo, visto uma camiseta, tenho um pequeno cavanhaque, visto uma camiseta bege com listas laranjas e estou numa sala com uma estante ao fundo. Bom, começar aqui só explicando um pouco, contextualizando, né, o meu trabalho aqui junto da coletânea que o Márcio editou. Eu venho me dedicando já ao estudo e à realização de filmes autobiográficos em primeira pessoa desde 2015, então são aí 10 anos. A minha pesquisa de mestrado é a respeito de um filme que eu realizei de 2015 a 2020, mais ou menos. É um longa-metragem autobiográfico que se chama Bem-vindos de Novo, e que, assim, muito sinteticamente, conta a história de imigração dos meus pais para o Japão, quando eu e minhas irmãs, a gente era adolescente. Então, fala um pouco a respeito dessa experiência de separação familiar, né, por conta da imigração. E, então, eu fiz o mestrado, estava fazendo esse filme,
E no doutorado eu também continuei me dedicando isso tudo aqui na Universidade de São Paulo, né? Eu sou do interior do estado, mas moro aqui na capital já fazem 13 anos. Eu me mudei para cá em 2007. E aí eu também no doutorado me dediquei a pesquisar o documentário em primeira pessoa, só que a partir de uma perspectiva histórica e estética mais ampla, pensando esse tipo de produção que vem aumentando muito desde, principalmente, meados ali dos anos 2000, né? Então, a gente está falando aí de mais ou menos 20, 25 anos em que o documentário em primeira pessoa passou a ser uma das vertentes principais da realização documentária, né, no mundo todo. E, bom, e aí a minha contribuição, né, para o livro, que como o Márcio comentou, o nome do artigo que acho que vocês vão ter também a oportunidade de ler, chama Criar no Impasse, Inovação e Padronização do Documentário em Primeira Pessoa. Ele surge justamente, acho que dessa experiência de realizar o filme Bem-vindos de Novo e dessa pesquisa, né, de doutorado, e eu acho que ele é muito motivado por uma constatação que eu tive durante todo esse período, de uma sensação, que eu tento caracterizar como um impasse dentro desse tipo de filme, e que consiste basicamente numa sensação de que esses filmes eles são ao mesmo tempo demandados, ou seja, existe um interesse muito grande de programadores, produtores, curadores e até de parte do público especializado em, né, narrativas que sejam pessoais, que sejam subjetivas, só que ao mesmo tempo eu sinto que há uma desconfiança, vamos colocar assim, né? Ou seja, existe uma certa resistência a esse tipo de filme, às vezes atacando eles como filmes que seriam narcísicos, ou então que a temática ela está muito presa à subjetividade ou à trajetória particular do realizador e da realizadora. Então, era parte um pouco desse impasse, né, que é causado, em certa medida, por esse aumento muito grande desse tipo de filme nos últimos 20 anos, que eu comecei, que eu faço, né, uma espécie de uma trajetória histórica e estética a respeito do documentário em primeira pessoa, pensando justamente de como que é esse tipo de filme que até mais ou menos a década de 90, mesmo, né, nos anos 2000, assim, era visto como algo que vinha romper ou subverter determinada forma de se fazer o documentário, que apostava justamente numa inovação formal, nesse, vamos dizer assim, na aposta na subjetividade, e que, de certo modo, começou a adotar procedimentos narrativos que começaram a se repetir, assim, bastante, né, dentro da produção, que é como, por exemplo, narrações, em que o diretor, diretora se coloca na primeira pessoa, a própria presença né, dos cineastas dentro das cenas, e um certo uso de material de arquivo, muitas vezes doméstico, muitas vezes familiar, que também começaram a ser um elemento bastante presente nesse tipo de filme, e de como que a gente hoje, a partir, né, desse impasse, a gente consegue justamente, vamos dizer assim, pensar nessa dualidade, né? A gente, enquanto realizadores, mas também como críticos, assim, da cultura, né? Como que a gente vê esse tipo de realização dentro de um cenário que a exibição da intimidade e da subjetividade e de um ponto de vista particular deixou de ser necessariamente algo que vai romper o discurso majoritário, mas acaba sendo, de certo modo, estimulado pelo próprio discurso neoliberal nosso, né? Enfim, de modo geral, eu acredito que o artigo ele está trafegando um pouco com as questões, tentando lidar com esse cenário contemporâneo que a gente enfrenta, né?
Obrigado, gente. Maravilha. Obrigado, Marcos. Vou passar a bola agora para a Sabrina. Olá, gente, boa tarde. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Eu vou começar me audiodescrevendo também. Eu sou uma mulher branca, com cabelos curtos até a altura do ombro, na verdade. Meio ruivos, com franja, um corte meio mullet. E estou de óculos, um óculos meio que com aro meio marrom, amarelo. Tenho muitas pintas assim no corpo e estou de blusa preta de alça e com fone de ouvido pendurado. Então, bom, meu nome é Sabrina, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, como o Márcio vem dizendo, estou acompanhando o projeto já tem um tempo. Então, é muito bom ver o livro realizado, é muito bom também estar aqui com vocês, com o Marcos, com o Thalys, e participando da aula do professor Samuel, né? De estar no BI da UFBA. Tipo, quando eu for falar do meu artigo, eu vou associar um pouco, porque no livro, né? Eu escrevo um artigo que é sobre ditadura militar argentina e representação do documentário em primeira pessoa, analisando mais especificamente 2 filmes de Albertina Cari, que são Los Rubios, de 2003, e Quatreiros, que é um filme de 2016. Então, esses filmes, até pela própria distância temporal, né, eu já venho em contato com eles há um bom tempo. Eu sou de Pernambuco, né, eu fiz a minha graduação na UFPE, mestrado e doutorado na UFPE, e num tempo entre o mestrado e doutorado, em 2009, eu já dava aula, tudo, a gente estava num momento bom economicamente no Brasil, então eu tive a oportunidade de ir para a Argentina e passar um semestre lá. E lá eu fiz um curso de documentário, né? E nesse curso eu descobri assim, diversos outros tipos e formas de documentário que eu não tinha acesso até o momento, até porque, assim, na época que eu terminei minha graduação, que foi 2005, a gente ainda estava longe de sonhar em ter um curso de cinema na UFPE. Então, foi trabalhando e também no mestrado que eu comecei, e no próprio ensino mesmo, nas faculdades onde eu ensinei, que eu comecei a me adentrar no mundo do cinema. Então, vinha muito ficção, né? E aí foi na Argentina que eu disse, tá, tem um curso lá no sindicato de cinema, vamos fazer um curso de documentário, que eu descobri diversos documentários, entre eles eu descobri Albertina Cari, né? E eu descobri que eu gostava muito mais de documentário naquele momento do que de ficção, até pelos modos de fazer. Tipo, o modo de fazer documental, ele não necessariamente estava dentro de uma equipe tão hierárquica, ele não tinha esses modos fechados no fazer, e também foi descobrindo o que veio a ser depois minha pesquisa de doutorado, que foram os filmes em found footage, né? Então, comecei a pensar no cinema de arquivo, em todas essas questões. Então, dentro desse processo, o Los Rubios é um filme que já vem me despertando interesse há muito tempo, né? E sobre o qual eu já tinha escrito para um livro que era sobre cinema e memória, que foi editado pela UFPE em 2013, quando eu estava no doutorado. Eu fiz o doutorado entre 2011 e 2015 na UFPE, dei bolsa tanto para o doutorado, quanto para fazer o doutorado sanduíche. Então, eu fiz um ano de doutorado sanduíche na Alemanha também. Então, esse percurso também me levou ao segundo filme de Albertina Cari, ao Quatreiros. Tipo, nesse processo de doutorado, esses filmes não estavam no meu corpo, os Quatreiros principalmente, porque ele vem depois, né? Mas me abriu muito essa perspectiva de, eu vou pensar no arquivo, mas para além do documentário, vou pensar no experimental e vou pensar em como o documentário se intersecciona com o experimental. E continuei com isso, escrevi minha tese, voltei para o Brasil, fiquei dando aula um tempo e voltei para Berlim. No que voltei para lá,
eu estava fazendo curadoria para festivais de cinema aqui no Brasil, e eu assisto esse filme, o Quatreiros, então eu fiquei enlouquecida. Aí eu disse, não, vamos levar esse filme para o FINCAR, que é um festival de Recife, de realizadoras, e desde então eu escrevi um primeiro texto sobre esse filme para o catálogo do FINCAR, e o segundo texto para o COCAL, de 2 anos atrás, que foi na UFBA, na Facom. Então, tem toda essa felicidade de estar aqui junto falando desses 2 filmes juntos, que são parte de uma trajetória, através dessa perspectiva, né? E nos 2 filmes, Albertina Cari, ela escreve a si mesma a partir do trauma dela de perder os pais, o pai e a mãe, Roberto Cari e Ana Maria Caruso. Eles eram militares do grupo peronista revolucionário Botoneiros. E quando ela tinha 3 anos de idade, eles foram sequestrados, né, pelo regime ditatorial, e os corpos deles nunca foram localizados. Então, a gente tem até hoje assim, essa série de perdas, e também por muitos anos essa política de rememoração do trauma, da ditadura e de todas essas perdas a partir de diversas estratégias de uso da memória. Então, assim, em 2003, quando a Albertina Cari vai fazer o Los Rubios, ela faz um documentário que ele começa com cenas de Playmobil, assim, animados, e onde ela reconstrói uma casa no campo, com a família, com os pais chegando, e a gente vê essa reconstrução subjetiva de uma própria memória de infância que ela mal tem, porque ela conviveu muito pouco, né? Ela conviveu mais ela foi construída mais por essa memória da perda. Quando ela fala o sobrenome dela, é um sobrenome que é reconhecido na Argentina e nos meios intelectuais a partir dos pais e tudo isso, e aí ela faz o filme pensando nessas estratégias. E aí, depois dessa cena, a gente vai ver uma atriz, que depois a gente vai reconhecer ela no filme, né? Lendo um livro que é intitulado Isidro Velásquez, Formas Pré-Revolucionárias da Violência. E esse livro, o Isidro Velásquez, Formas Pré-Revolucionárias da Violência, foi escrito pelo pai dela, por Roberto Cari. E ele falava sobre o que vem a ser o personagem que inspira Quatreiros, né? Que é o filme que ela vai fazer 13 anos depois. Então, nesse filme do Los Rubios, a gente vai ver essas referências e vai ver também tanto formas performáticas, através tanto do uso da animação, quanto do uso de uma atriz para representar ela mesma. A personagem que lê esse trecho, ela vai atuar como Albertina Cari nesse filme. E ela vai se apresentar no filme como a atriz Ana Maria Conciero, que vai fazer o papel de Albertina Cari. E a gente vai ler, inclusive, vai ver, inclusive, no filme, a atriz lendo uma carta de rejeição, de acesso a incentivo para a realização do filme por falta de rigor documental. Então, assim, ela vai colocar isso, ela vai acionar, tipo, eu uso também André Brasil no texto que ele vai falar sobre formas de antecampo, quando ela vai acionar esse antecampo para trazer para dentro da narrativa do filme, para pensar nessa reflexão em torno desse momento em que, como o Marcos falou, tipo, o filme é de 2003, né? Então, entre a década de 90 e começo dos anos 2000, a gente tem muito forte essa reinvenção do formato a partir da subjetividade, mas tem também essa questão de abertura de barreiras. Então, assim, o que hoje a gente já vê como algo que é acionado de maneira mais simples, mas nem sempre tão simples. Tipo, eu sou professora também de introdução ao documentário. E, assim, nossa, é muito difícil tirar o pessoal do expositivo, sabe? Principalmente por estar num curso de cinema, em que, no geral, as pessoas estão muito mais ligadas à ficção. Então, pensamos em documentário não a partir desses outros formatos. Então, assim, a gente vai ter esse momento e esse filme como a representação desse momento, e aí eu também vou usar tanto esse debate das formas do documentário,
como no texto todo, eu vou ter como base muito o pensamento de Beatriz Sarlo em torno da guinada subjetiva, e que ela vai situar bem nesse momento também de pós-ditadura militar e desse dever da memória mesmo, que passa a ocorrer dentro tanto da Argentina quanto de diversos outros países, mas a Argentina foi extremamente forte nessa rememoração dos desaparecimentos políticos, tudo, que é algo que a gente ainda tem que fazer no Brasil. A gente começou na época do governo Dilma, a gente tem agora, só agora na reeleição do governo Lula, que a Comissão da Verdade voltou a ser restaurada, ela estava paralisada, mas então a gente está voltando a ter esses discursos, inclusive na ficção, né? O que eu acho que é muito bom a gente ter também, não esquecer desse momento, e abrir esses arquivos e tudo isso. Então, esse filme, a minha análise desse filme, ela vai um pouco para esse ponto. E aí eu parto para o Quatreiros, né, que já é um filme de 2016, que é completamente diferente. Ele é um filme que é de documentos, eu digo, mas não um filme de arquivos, a gente vai ver o tempo todo, o filme, ele é verborrágico. É 1h30, assim, de Albertina Cari falando em primeira pessoa e refletindo. E a gente vai, através do fio narrativo dela, se conectando com essas histórias perdidas. Então, ela vai falar dessa ideia que ela tinha de fazer um filme sobre Isidro Velázquez. Então, Isidro Velázquez, ele foi um pouco antes da ditadura militar argentina, um pouco antes de entrar a ditadura militar argentina, já tiveram diversos golpes ditatoriais e etc., né, em diversas regiões e tudo. E ele era um herói popular, o Isidro Velázquez. Ele era um lampião ou um Robin Hood da região do Chaco, na Argentina. E ele é morto, né, pelas forças policiais. Então, o pai dela, o Roberto Cari, nos anos 60, escreve um livro sobre ele e sobre essas formas que ele chama de pré-revolucionárias da violência. E, ao mesmo tempo, logo depois que esse livro é escrito, existe uma lenda na Argentina de que um filme foi feito. Um filme que é Los Velázquez, ele foi feito por Pablo Isir, que é um diretor de cinema que é desaparecido político até hoje, e o filme nunca foi encontrado. Então, a gente parte dessas narrações dela e dessa perda que ela tem e dessa rememoração da vida dela também, assim, como um todo, sabe? A partir desses documentos que estão perdidos e desses corpos que estão perdidos e dessa dor e do que isso causa, assim, não só nela, enquanto primeira pessoa, mas como isso é uma memória coletiva, né? Mas que ela vai contar desse ponto de vista específico e atravessado por vários outros pontos. Então, a gente vai ver nesse filme ela narrando essa busca, que a gente vai ver tanto como uma busca por ela mesma, ela tem essa busca pelo arquivo, pelo filme, então ela acaba encontrando, ela não encontra o filme, o Los Velázquez, mas quando ela está filmando outro filme dela, o La Rábia, ela fala sobre esse filme perdido, e alguém da equipe diz, eita, meu pai trabalhou nesse filme, então eu tenho o roteiro, e eles encontram o roteiro do filme. E ela relê esse roteiro, as cenas iniciais do roteiro, e ela remonta com imagens de arquivo diversas, e ele lembra muito Los Rúbios. Então, a gente vê, assim, tanto essa questão dessa primeira pessoa, dessa autorreflexão e dessa referencialidade também, né? E uma forma que é bem livre, bem próxima de uma exposição artística e de um pensamento, de uma conversa que você vai pegando aos poucos e completando. Então, ela vai desafiar muito essa noção do documento, da linguagem oficial, de formas de contar a história a partir desses dois filmes, né? Então, na análise, eu vou finalizar um pouco também, pegando novamente, assim, o tempo todo eu estou usando o conceito de guinada subjetiva de Beatriz Sarlo, tudo, e uma das coisas que Beatriz Sarlo vai colocar é que nessas políticas da memória argentina, a gente tem tanto os movimentos das mães, das avós,
quanto os movimentos dos filhos, né? E esses filhos, hoje, nesse tempo de Albertina Cari, em 2016, fazendo quatreiros, eles já são mais velhos do que os pais, quando os pais faleceram. A Albertina Cari já é mãe de um filho que ela teve com um amigo e com a esposa dela, sabe? Então, ela vai refletir esses momentos e procurar os pais na juventude. E, ao mesmo tempo, a gente vai situar com o momento atual da Argentina, né? Tipo, como é que um país onde foi tão forte essa política de rememoração também se encontra no momento atual, de eleger um governo de extrema-direita que trabalha em prol da destruição, assim, tanto da educação, pelo qual a Argentina sempre foi muito, tipo, eu tive a oportunidade de ir para lá, porque na Argentina alunos estrangeiros têm acesso ao ensino superior. O ensino superior lá é universal, sabe? Então, a gente tinha essa possibilidade. Isso foi perdido nos últimos anos. Então, eu trago muito essa questão para essa nova geração. E como que a gente vê em um país como a Argentina, boas partes das pessoas que apoiam também, e aí isso é para a gente pensar, e eu acho que pegar uma turma de primeiro período é muito bom para a gente pensar, tipo, o que é que a gente tem como, a gente, vocês, né? Tipo, eu já estou com meus 44, mas me sinto sempre jovem, eu acho. Então, assim, mas o que é que a gente tem para pensar desse momento também onde a gente está lidando com tantas construções, tantas potencialidades coletivas, mas também tantas formas tão agressivas de enfrentar esses discursos, ou de tentar encaixar esses discursos novamente dentro de perspectivas, de nos policiar e etc. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu queria falar sobre a minha pesquisa e a minha participação aqui no projeto. Massa demais, Sabrina. Obrigado demais pela partilha. Vou jogar a bola agora para a Thalis, falar um pouco sobre o Autobichargrafias. Olá, gente. Boa tarde a todos, todas e todos. Também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma travesti negra não retinta, tenho um cabelo cacheado que está preso no coque, uma pequena franja, uso um batom vermelho, estou com uma camiseta canelada azul clarinha e um colarzinho, uns brinquinhos de camponesa singela, porque eu também sou. Mas vamos lá, né? É uma honra estar aqui de novo, no outro lançamento desse livro, que assim, é uma honra ter participado e conhecido através dos textos, mas também desses momentos, autoras e autoras como Sabrina e Marcos, as suas pesquisas. Eu acho que a gente sempre está enriquecida, né? E eu acho que esse contato, essa fricção, né? Eu gosto dessa palavra porque também é muito caro para mim, na tese também eu uso, né? Porque fricção, dá para ler o ficção e o fricção, ou seja, a coisa que ficção não é só mentira, mas talvez lá com a dona Haraway, a ficção seja já uma possibilidade protética de habitar e habilitar o mundo, né? E a ficção como esse espaço de encontro, encontro com o outro, e o encontro com o outro gera uma fricção. Se não gera fricção, o encontro com o outro é pura domesticidade, né? O outro é aquele que nos assalta na esquina e a gente não sabe o que esperar. Ele nos desarma nas nossas certezas mais absolutas, né? E então, o encontro com o outro é sempre friccional, porque vai sair essas chispas, essas faíscas, né? E é disso que a gente se nutre também, porque o outro está dentro da gente, né? E vice-versa. E esse dentro e fora, numa relação de subjetividade, é uma coisa meio atormentada, né? Porque é um dentro e um fora, já dentro e fora, né? O outro nos habita internamente, porque a gente precisa dessa essa vulnerabilidade constitutiva para com o outro, para que a gente se constitua, né? Só lembrando rapidamente, né, que esse si mesmo, essa imagem de si, se a gente for pegar, por exemplo, Lacan lá no estágio de O Espelho, a imagem que a gente chama de eu é uma imagem introjetada, porque é uma imagem outra que a gente precisa internalizar. Então, veja bem, né, em nenhum momento o que eu vou chamar de eu é uma certeza absoluta que repousa numa interioridade intocada, né? Ela sempre é uma zona muito impura, muito fronteiriça, né? E eu acho que é a partir daí que eu penso, por exemplo, no caso das escritoras travestis brasileiras, né?
que me toca, é um assunto caro, não por ser apenas travesti, mas por pesquisar também essas escritas de si durante o doutoramento, né? Isso me interessa porque, embora a gente esteja num debate aí muito efusivo em relação às artes, em relação ao que tem se chamado de narcisismo identitário, que eu acho que, do ponto de vista da análise neoliberal, ok, mas eu acho que parte dessa crítica também está escondendo aí um ataque muito velado, né? Por que a gente hoje está falando de narcisismo identitário? É porque o preto está também assumindo esse lugar, a travesti está assumindo esse lugar, a sapatona está assumindo esse lugar. Enquanto eram apenas homens brancos falando deles mesmos como universal, a gente não tinha narcisismo identitário. A gente não tinha sequer uma crítica que tocava nisso, né? Então a gente não pode ser ingênuo no sentido de acreditar que toda essa produção em torno do que estão se chamando de identitarismo e narcisismo identitário, sobretudo nas artes reivindicadas por esses grupos políticos, sejam apenas críticas assim imotivadas. Tem um cariz político aí sim, muito importante, que a gente não caia nessa ingenuidade. E aí, só para retomar o Didier Eribon, a gente precisa politizar o si mesmo, essas escritas de si mesmo, porque elas trazem política mesmo quando querem esconder, tá? Então, para mim, é muito caro visualizar essa coisa da produção de si como produção, né? É importante que a gente frise isso, né? O eu, o si mesmo é uma dobra, né? A gente está o tempo todo trabalhando em cima disso. E para as artes, isso nunca teve distante. Nem para a ciência. Se na ciência isso nunca teve distante, imagine para as artes, né? Como é que eu me desfaço de mim mesma, desse si, que não é uma identidade fechadinha, para me separar e como é que eu vou decantar o que é arte e o que é o meu si mesma? Não tem como, porque a gente não foge do inconsciente. Mesmo em nós das operações do inconsciente, a gente está o tempo todo mesclado lá numa bagunça gostosa, né? Então, eu acho que o que me interessa nesse mecanismo de produção subjetiva é assumir que há uma artesania nessa produção subjetiva do si mesma. Ela não se fecha num processo único, ela não se fecha em verdades metafísicas e transcendentais, ela não quer repor nenhum tipo de segurança ontológica. Até porque a segurança ontológica, na modernidade ocidental, como vai discutir a Denise Ferreira de Souza, ela só se ergueu através de um parasitismo do outro. No Ocidente, para ser sujeitos universais, esse modo de produzir sujeitos só se realiza através de um parasitismo. Eu preciso parasitar o outro, dizer que o outro é o outro e que eu sou eu mesma, com um purismo inatingível. Mas para que eu faça isso, eu preciso dizer que o outro é o monstro. Esse é o parasitismo que a J. Mombasa, por exemplo, vai falar. Então, a maneira como a gente interpreta, sobretudo, uma produção literária transvestigênero, e também não só através da letra do corpo, porque no caso de escritoras travestis, letra, corpo e papel, elas comungam no mesmo espaço. Elas são a mesma coisa, né? Então, é por isso que eu chamo de testa e de corpa, para provocar, primeiro, essa lei morfológica e motivada, segundo, para estranhar, justamente, carregar uma marca de gênero naquilo que a morfologia tradicional diz que não pode ser um opositivo de marcador genérico, mas também para estranhar esses lugares do simbólico e da língua. Então, eu acho que essas escritoras travestis, quando elas escrevem sobre si mesma, não é um lugar de uma masturbação narcísica. É porque, no caso de escritoras travestis, a vida existencial é negada por esses mecanismos normativos simbólicos. Quando elas se escrevem sobre si mesmas, elas estão se apresentando, primeiro, construindo um lugar habitacional nessa região hostil, que lhe nega também um básico de uma ontologia, e depois elas estão se apresentando a própria vida a elas mesmas, né? Assim como Nietzsche, né, diz provocativamente lá no subtítulo do Et Homo, né? Como me tornar aquilo que sou, né? Então a gente vai pensando como a gente se torna aquilo que é contra aquilo que é também, o que é importante, né? A gente é interpelado enquanto sujeitos a ser alguma coisa, né? A segurarmos algumas âncoras ontológicas. E ser aquilo que nós somos também significa desfazer aquilo que supostamente deveríamos ser. Então veja que é sempre um processo de artesanias, é sempre uma poiesis.
E a palavra aqui se enquadra muito, é uma poiesis, porque é sobre criação, né? Heidegger, lá numa das acepções de poiesis, diz que poiesis é aquilo que se faz ver. Aquilo que eu faço ver é uma poiesis, ou seja, aquilo que eu crio a partir de um nome, não necessariamente de um ente reconhecível, mas marca uma possibilidade que ainda não tem um lugar simbólico. Então, os travestis marcam essa coisa, essa presença que, ainda que não tenha um lugar simbólico no sistema, na cisgeneridade, elas se afirmam a partir da insistência. Elas se afirmam a partir de uma marca selvagem, de uma marca que tem que, outra vez e outra vez, se reafirmar que eu sou si mesma, mas não da mesma forma. Então, as escritoras travestis, elas vão dizer que isso é uma artesania. Isso sempre já é protético. Isso sempre já é uma produção. E elas fazem algo mais perigoso. Elas dizem que as pessoas cisgêneras também são produzidas. E que ninguém escapa desse jogo, né? Embora a gente queira acreditar que o corpo cisgênero heterossexual e branco seja medida da normatividade, da regulação da vida normal, elas estão dizendo isso é feito a partir de uma alienação. Eles fazem egípcia. Eles querem dizer nós somos a norma natural e divina e o resto são monstruosidades de exceção, né? E o que as travestis provocam, botando o dedo no cu, é isso. Todas nós somos produzidas, todas nós somos trucadas, todas nós somos feitas a partir do truque, né? Então, para a gente, para mim e para quem se aventura a ler essas travestis contemporâneas, esses textos, eles promovem esses deslizamentos, esses abalos tectônicos, sobretudo nessas ficções mais poderosas. Nação, sujeito, país, lei, justiça, verdade. Nenhum desses conceitos no Ocidente são divindades transcendentais. Esses conceitos têm historicidade. Esses conceitos têm cadeias históricas. E a gente precisa estranhar esses conceitos para que a gente possa liberar outras possibilidades e forma de ver, sentir e se afetar pelo mundo. Então, a partir desse exercício de si, que não é um exercício de si para si mesmo, porque o si sempre implica o outro, mesmo que a gente não queira. A gente pode se alienar do outro, e é o que a gente faz nessa sociedade violenta, imunológica, xenofóbica, racista, machista. A gente se aliena do outro para se dizer que a gente é puro, mas isso é um processo de alienação. O outro sempre nos assombra, e às vezes é como fantasma. Puro fantasma, né? Porque o fantasma, ele não tem materialidade corporal, mas ele não deixa de nos assombrar. E algumas existências no Ocidente compartilham dessa posição. Elas são desmaterializadas no campo dos direitos, no campo da dignidade humana, mas elas continuam assombrando todos aqueles que se querem dizer que são sujeitos universais. Então, autobichargrafias é justamente sobre isso. Auto, que está entre parênteses, ele suspende. Autor de quê? De autoridade, de autor? Não, esse autor de autor e de autoridade, ele é fingido, ele é produzido a partir de um lugar de autoridade natural. O Bichar traz a coisa do infectar. Aonde se quer essas ficções que são puras e higiênicas, a gente diz, tem sangue aí debaixo, tem outros fluidos, né? Tem isso, o resto da chuca, tem sangue, tem sêmen. Então, são restos que promovem violência e que são abafados por uma normalidade que oculta tudo isso. E o Grafias reafirma esse trabalho protético, esse trabalho de grafar e cravar, deixar a marca, deixar o resto, a partir do escombro, produzir uma coreografia, ou seja, uma escrita dançante que se relaciona com a nossa movência, como esse corpo que se move e produz uma escritura, às vezes ainda não legíveis, mas que sempre produzem sentidos poderosíssimos, né? Então, só para finalizar, eu acho que autobichargrafias não é um conceito, eu não trago isso como um acabamento de conceito, é um quase conceito, é uma possibilidade para que a gente habilite outras formas de ser, estar, narrar-se num mundo que não dependam apenas de ficções de poderes, que nos trazem violência e que mascaram o outro a partir de uma relação consigo mesma marcada pela mesmidade. Então, é isso.
Massa demais, Thalís. Obrigado pelas palavras, né? Sempre massa te ouvir. E, nossa, depois desse panorama, assim, né, das propostas, né, de cada um. E foi ótimo essa confluência, né, de ter vocês aqui, porque nas escolhas, né, da montagem, né, da curadoria, da ordem da leitura dos textos, eu acho interessantíssimo, assim, né? Porque eu sempre sabia que eu queria colocar o texto de Marcos começando, porque ele constata essa crise, né? Desse impasse, de uma provocação. O que é falar de si hoje, quando a gente tem tantas formas, né? A gente está sempre impelido, né, a falar e se narrar o tempo todo, né? Na rede social, né? No contexto pandêmico também, né? A gente se viu muito acostumado com os ambientes privados, né, nas residências, né, muita live, né, a gente está, inclusive, até reverberando um pouquinho desse imaginário, né, do contexto do isolamento social, ao mesmo tempo que muita gente se voltou, né, para contar a sua própria história, né, tipo, muitos realizadores, né, teve um boom de filmes autobiográficos, um outro boom, né, desse tipo de forma, né, e de escrita. Não sei se você consegue responder um pouquinho, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta inclusive para ti. Posso fazer rapidinho para você trazer uma contribuição? Você tem que sair Vamos agora. lá, vai ser uma resposta na saideira, tudo bem. Também, massa. Era justamente a partir desse contexto, né? Desse contexto das formas, né? Que a gente viu na pandemia, de muito. Você falou aí do contexto neoliberal e tal, desse sujeito sempre impelido a fazer essa produção de si. Eu queria saber o que é que você acredita que quais são as nossas formas de sair desse impasse, assim, né? De talvez buscar outras formas de falar de si que saia desse lugar comum que terminou ficando, assim. Eu acho assim, acho que para trazer um pouco o que Thalys comentou a respeito justamente de como a gente encara essa subjetividade, né, e não enquanto essa entidade, essa unidade, né, vamos dizer, num lugar assim de manifestar algo que seria já, vamos dizer, meio como se fosse uma essência nossa, né, pensar a subjetividade e a nossa Constituição justamente como esse lugar de instabilidade e transformação, né, contínua em relação com o mundo sempre, né, e ao mesmo tempo o que eu acho que, vamos dizer, o excesso, né, vamos chamar, personalismo no mundo atual é que justamente o que tem acontecido um processo de formatação dessas subjetividades, assim, né, então, o que a gente está enfrentando hoje, eu acho que, né, se a gente for pegar principalmente o pessoal mais novo, né, adolescentes que estão muito ligados nesse tipo de produção, claro que sempre tiveram modelos, assim, né, mas agora eu acho que a diferença é justamente essa mediação tecnológica, audiovisual, para a formatação de formas de ser, assim, né, então isso, todo mundo quer ser influencer e como que se dá, né, e quando a gente está pensando em termos de cinema, da produção documentária em si, né, eu acho que justamente a gente dar um passo atrás em relação a isso que a gente já tem, assim, né, ou seja, já existe um certo formato, uma certa forma de se constituir, de formalizar mesmo, assim, né, essa primeira pessoa dentro do cinema documentário. Então, às vezes, eu acho que o que esse impasse traz de positivo é justamente a gente ver isso e falar, não, peraí, tentar ter, acho que justamente esse passo, que é essa necessidade dessa invenção, né, essa colocação, eu acho que, como o Thalys falou também, de construção, então tudo isso vai ter que ser construído, tudo isso não é dado, assim, né, e eu acho que é esse o impulso criativo que um pouco o nosso tempo desafia, assim, né, pensando na perspectiva de quem se propõe a fazer esse tipo de obra, assim, né, acho que seria um pouco por aí que eu pensaria, sem fincar também, é só assim e vai dar certo, também não existe isso.
Tá bom? Mas, gente, eu agradeço muito a participar aqui, estou muito honrado em participar desse lançamento, junto com a turma, junto com Sabrina, Thales, Márcio e Janaína. Agradeço aos intérpretes também. Muito obrigado, gente. Uma boa tarde, tá bom? E até uma próxima. Tchau, tchau, Marcos. Obrigado, viu? Obrigado demais pela sua presença. Muito massa ver vocês. A partir disso que Marcos trouxe, né? Eu fiquei pensando muito em relação a essas possibilidades, né? De a gente narrar um sim ao mesmo tempo que se inventa, né? Constatar essa invenção, né? A partir disso que Thales provoca também, e pensei muito em alguns dos elementos que Sabrina fala no artigo, né, de algumas das estratégias que a Albertina Carri traz, né, no Quatreiros e no Los Rubios também, né, quando você fala do uso desses Playmobiles, né, dessas estratégias de... eu ia dizer acessar, eu ia dizer representar, mas não é isso. Acho que é compor os cacos de maneira bastante artesanal, essa subjetividade violentada, né, perdida, né, censurada, apagada, né? Tanto esses recursos de você achar o roteiro, aí vai ler o roteiro, aí tem uma atriz que está encenando ela mesma, né? Brincar com criar quase um jogo, assim, né? Memória quase como um jogo, como um lugar de rasura também, né? Acho que é muito interessante. Não sei se Sabrina quer falar um pouco mais, eu queria muito ouvir mais, assim, em relação a essa relação da maneira de reescrever a história e reescrever e esse lugar de invenção como lugar possível, né, de você escrever, e o que é que isso pode dizer sobre história no contexto contemporâneo, no contexto atual, as memórias possíveis. Ai, obrigada, Márcio. Então, eu estava pensando nessa questão, né, quando você trouxe, e pensando muito mais no processo de escrita da minha tese, porque, tipo, quando eu escrevi a tese, eu dialogava muito com a questão de arquivo e de memória. E aí minha orientadora sempre dizia, não, você está indo muito para arquivo, até porque memória é muito mais difícil. Tipo, a gente pensa, mesmo que a gente desafie o conceito de arquivo, tudo isso, a gente está lidando com uma categoria, com algo que é de uma categoria. E a memória é algo que é da subjetividade, né? Então, assim, tipo, mesmo quando a gente fala de políticas de memória, de representação, de tudo isso, a gente está lidando com o corpo. Então, tipo, a gente vai lidar também com a própria questão da experiência, né? Então, no texto que eu uso muito no livro, no de Beatriz Sarlo, ela vai usar muito Walter Benjamin, né? Então, ela vai vir muito dessa questão da experiência de Walter Benjamin, que, tipo, ele tem essa noção de experiência. Tipo, tem duas noções de experiência, né? E uma das noções de experiência, o erfahrung, é aquela noção de passar pelo tempo, de atravessar, de tudo isso. Então, tipo, a gente tem todas essas questões quando a gente pensa nesses fragmentos e na memória como esse campo de reconstrução. E aí eu penso muito, tipo, eu usei muito também, espero que de uma forma boa na tese, porque foi muito difícil, mas eu usei muito Matéria e Memória, de Henri Bergson, e usei o livro Bergsonianas, de Deleuze, né, para pensar nessa questão da memória a partir de uma questão pessoal. E, assim, no livro de Bergson, que é um livro, tipo, do século XIX, a minha orientadora dizia, mulher, o que é que tu quer fazer com o Bergson? Tipo, antes do cinema e tal, não sei o quê, mas, tipo, ele vai falar da questão da memória e não pensando só no corpo humano, né? Então, tipo, pensando em todas essas questões, esses traços que ficam de tudo isso. Então, tipo, quando eu penso muito nas obras de Albertina Carri, eu vou pensar, sim, nessa construção que ela é mnemônica. Então, por mais que a gente tenha essa visão, tipo, quando você vai falar com curadores de cinema, ou, sei lá, com uma visão mais mercadológica, vamos dizer, às vezes as pessoas, sim, estão pensando no momento de, o que é que está agora, o que é que vai ser uma nova forma, não sei o quê. Mas, tipo, quando a gente pensa em produções artísticas, literárias, cinematográficas, e não só nessa questão de
como vai ser a recepção agora, a gente está pensando em algo durável. Então, muitas vezes o filme ou a obra, ele tanto resiste ao tempo, como ele é descoberto em um novo tempo. Tipo, um dos campos que mais cresce no cinema é a arqueologia da mídia. Tudo é arqueologia da mídia, é redescobrir e é pensar nessas histórias não contadas ou nas histórias que foram apagadas. Tipo, a gente tem tanto dos filmes da ditadura que eu falo aqui, mas, sei lá, se você for pensar no cinema alemão, e na própria história da década de 30 foi muita coisa destruída. Tem um grande acesso que a gente tem de histórias não contadas, tipo, e que elas não vão chegar também a gente. Então, a gente fica nessa dinâmica, né? Dessa subjetividade, de repensar as formas. Então, eu penso muito mais nessa dinâmica das formas, por mais que muitas vezes, como acadêmica, como professora principalmente, assim, às vezes eu tento categorizar. Tipo, essas categorias, eu acho que elas vão muito mais para uma questão de mercado também. E muitas vezes elas vão para o que Thalys falou, que eu achei assim muito forte, de quando chega a sua vez de contar a história, não, cansei, não quero mais. E, tipo, eu vejo isso até pela minha própria apresentação aqui. Eu não me apresentei como uma mulher cis, que é uma coisa que eu deveria ter feito, entendeu? Então, eu vou fazer, tipo, e quando você falou, nossa, tipo, quando você se apresentou, foi a primeira coisa que eu pensei, tá, mas como eu vou naturalizar que a história é sobre mim, sabe? Então, muitas vezes a gente vai ter essa questão de que, tipo, e se a gente for pensar na própria construção da modernidade, na própria forma como o mundo é construído, ele está sendo construído para este corpo, sabe? Tipo, sei lá, coisa que não tem nada a ver, mas é boba. Eu estava estudando design e a minha professora dizendo, você sabia que os carros de antes de 2013, se você não for do sexo masculino, tiver em média de 1,70 m, você tem mais chance de morrer, masculino cis, porque só era testado em, tipo, era o corpo padrão, né? Então, a gente vai ver, quando a gente pensa nessas formas de, não, você continua falando na primeira pessoa. Não, as primeiras pessoas, elas estão sendo contadas agora, assim, a gente sempre vai recontar. Até porque a gente é múltiplo, a gente se transforma, a gente não precisa seguir esses pertencimentos, tudo isso, sabe? Então, aí nisso que eu penso, mas entrar mais na memória. E nessa questão de que, tipo, a memória, ela pertence a um corpo. E, sei lá, mesmo que eu vá traçar uma memória de uma máquina, eu vou ter também outras formas de processar ela, senão ela é só arquivo, sabe? Tipo, ela não vai ter. Se eu não acessar aquilo ali na inteligência artificial, ela vai ser só arquivo. Então, é a minha subjetividade. Estou viajando já, né? Mas eu penso muito nisso em relação às formas, sabe? E também nisso da gente não se deixar abalar nas formas, porque existe uma agenda, porque a agenda quem faz é quem está fazendo. Tipo, sei lá, o festival, o lançamento literário, a obra artística, ela normalmente vem depois disso e não antes. Então, ninguém vai lhe dizer o que deixar de fazer. Então, usando do que vem da gente, dessas nossas reescritas, que a gente vai continuar mantendo e, lógico, recriando em cima, né? Tipo, até hoje, sei lá, o cinema continua sendo o começo, meio e fim, o padrão normativo. Isso nunca foi questionado. Então, por que a primeira pessoa é questionada? Então, penso nesses pontos. Eu espero ter respondido um pouco. Não, com certeza respondeu, Sabrina. Eu acho que está muito nesse caminho, assim, né? É massa a gente ter feito esse percurso hoje, assim, nesse encontro, porque tem isso, né? O texto de Marcos Camus, ele deflagra, né, essa questão, né, nos coloca nesse impasse de gente, o que é? Tá, mas, e quais são essas formas, né? E o seu texto ele vem logo depois, apontando possibilidades, né, de a gente pensar essas formas de si. Os outros conteúdos do livro também vão disparando múltiplas possibilidades, né, e muito ligados ao contexto de cada
pessoa mesmo, assim, né? Você vê que cada forma é muito única, né? De trazer as questões, trazer as palavras, né? A gente tem um podcast com a Biniel Nascimento, falando sobre o deslembrar, o desesquecer, né? Provocando a gente pensar sobre o que é lembrar e o que é esquecer, né? Acho que está muito nesses tensionamentos que a gente pode provocar, né? Como é que como é que os modos de falar de si eles vão justamente provocando essa ideia de universalidade de um sujeito, né? Que era sempre o sujeito ocidental, branco, né? Cisgênero, heterossexual, europeu, do norte global, né? Tudo isso, assim, né? E os nossos modos de ser vão justamente tensionando. Quando a gente está falando da gente, né? A gente tensiona esses lugares, né? A gente que está falando do Nordeste tensiona essa ideia de um país, de uma identidade nacional, mas que identidade é essa, né? Acho que a gente está sempre, de alguma maneira, rompendo, quebrando com essa ideia de universalidade das identidades, que é justamente um conceito contraditório por si só, né? Então, a partir desse contexto, assim, né? Eu queria ouvir um pouco mais de Thalís, assim, inclusive porque eu gosto muito das palavras que você traz, assim, sabe, para a gente, nesse lugar de provocação, né? Falar de como tudo é truque, né? No final das contas, a gente é tudo gambiarra, né? Acho que fala muito dessa falência, né? De uma pretensa objetividade, imparcialidade, né? Inclusive de uma falência de uma pretensa subjetividade, como se a subjetividade pudesse ser uma só, como se o eu pudesse ser um só e que a gente pudesse ser inteiro, né? Quando a gente, na verdade, é um monte de partes de coisas, né? Então eu queria muito mais te ouvir, assim, sabe? Em relação a essas possibilidades da gente ser, sabe? Desse lugar de invenção, desse lugar bastante artesanal também e afetivo no meio do caminho. Sobre isso, eu gosto bastante do que a Jota Mombasso, que é uma pesquisadora travesti preta, fala sobre uma estética da quebra, né? Porque ela vai falar sobre como que a gente, a partir da quebra, a gente se ajunta num sentido áspero, improvável, né? E aí ela usa essa imagem da janela quebrada, né? Que esses estilhaços, eles são jogados em todas as direções possíveis, né? E ali há composições que são interessantes, né? E essas composições, às vezes, elas não vão restituir nenhuma unidade, por mais que a gente junte todos os estilhaços, por mais que a gente reponha essa janela, ela vai ter ali marcas daquilo que ela não vai recuperar aquilo que ela foi, essa unidade que ela já não era, mas a partir do momento ela vai habitar uma situação de outridade, ou seja, ela torna-se outra, né? E isso vai ter essas marcas, né, desses movimentos de quebra. Então, ela vai dizer que quando a gente entende, né, essa coisa da quebra, a gente radicalmente reorienta, por exemplo, no sentido de ética do Ocidente, por exemplo, né? Porque se a gente pensar que a ética seja um grande poder do sujeito ocidental branco, a gente vai ainda está falando de uma ética orientada pela mesmidade, ou seja, eu só vou te respeitar quando eu vou te reconhecer como humano, né? E há um problema nisso, quando eu vou reproduzindo essa lógica da mesmidade, da fatria, lembra lá da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, eu acho lindo, mas eu não acho mais, porque a fatria é um regime de reconhecimento entre iguais. Então, essa liberdade, essa igualdade, elas só vão funcionar se eu te reconhecer como um par, um igual. A academia também tem a lógica de pares, né? Mas isso só vai ser estendido a você se eu te reconhecer como um par. Se eu não te reconhecer como um par, vai falhar isso. Vai falhar a democracia, vai falhar a cidadania. Então, veja bem, quando a ética está posicionada nessa lógica da mesmidade, ou seja, a ética é um superpoder do humano, do sujeito. Mas quem é humano e quem é sujeito, né? E aí a lógica da quebra nos traz a possibilidade de reposicionar a defesa da vida no corpo do outro, não do meu corpo. Porque quando eu posiciono o imperativo categórico da ética no corpo do outro que virá, isso vai abalando um monte de coisa, né? Porque eu preciso defender a vida radicalmente no corpo do outro, não no meu corpo.
a partir de um exercício egóico e fraternal da pátria, dos pares, né? Então, veja bem, quando eu defendo a vida no corpo do outro, eu defendo o desconhecido, eu defendo aquilo que eu não sei nomear, eu defendo aquilo que vai me desafiar o meu simbólico. O que a gente chama esse povo de monstro? Tudo que desafia o simbólico a gente chama de monstro, de objeto. A gente quer matar, né? Então, veja bem, essa ética ocidental iluminista, ela já nasceu comprometida com a barbárie, apesar que a barbárie não aparece nesses conceitos. E aí o meu estranhamento é o seguinte: a gente não pode tomar esses conceitos como conceitos ingênuos, né? Só provocando aqui, a gente acha, a democracia não deu certo, mas eu acho que ela deu certo. Porque se a gente recuperar o conceito, o contexto histórico da democracia na Grécia, ela continua mesmo, quase simbolicamente a mesma. A polis era para os homens ricos com posses e detentores de bem, eles transitavam livremente na polis. Nesse modelo de democracia, nem mulheres, nem negros, nem pessoas com deficiência, nem escravos acessavam a polis. Então, para mim, a democracia ela continua dando certo, até hoje, inclusive, né? Porque quando a gente promove esse estranhamento, a gente vai trazendo a historicidade, a materialidade dessas coisas. Elas foram feitas por mãos humanas, né? Então, a gente precisa avançar nisso para sermos radicais. E ser radical, eu sei que no Brasil, ultimamente, está difícil a gente compreender que a palavra não significa só violência, mas descer a raiz, afundar no poço e até as últimas consequências, né? Se a gente não é radical em termos de enfrentar as opressões, o que a gente vai fazer é maquiar o defunto. Só isso, né? Se a gente não é radical no enfrentamento do machismo, da misoginia, do preconceito, do racismo e de todos os problemas de ordem social, o que a gente vai estar fazendo é maquiar o morto. Não existe formas bonitinhas. Ou a gente é radical no enfrentamento dessas violências, ou a gente não é. Ou a gente está conciliando sempre com a hegemonia, porque a gente não tem força política para isso, né? Isso se chama barganha. E às vezes barganham pela gente. Tiram os nossos direitos, nos matam para barganhar com a hegemonia. Então, veja bem, entender o mundo a partir da ética da quebra, dessa ética quebrada, dessa exposição constituinte em relação ao outro, vai mudar a maneira como eu também me afeto em relação ao outro. Como é que eu me dirijo ao corpo do outro? E a necropolítica vai fazer justamente isso. Eu vou me desanestesiar em relação ao outro. Eu preciso me desanestesiar, porque senão eu não vou chorar pela morte desse outro. E se ainda for outro monstro, ele mereceu morrer ainda, eu vou falar, né? Então a necropolítica ela vai operar na dessensibilização. Eu não sou capaz de me afetar pelo corpo do outro, que eu não reconheço como humano. E esse é o grande problema da necropolítica, né? Então a ética da quebra, ela age justamente no sentido de que a gente vai nos reafetando a partir de corpos, de vidas, de histórias existenciais, em que o mundo diz que são monstros, mas que eu preciso rehumanizar, ou quem sabe não, propor outra coisa que não humano, porque para mim também humano já está muito datado, né? Ou a gente expande o humano, ou a gente estranha quem é que é humano, ou a gente vai estranhar quais são as métricas que regem o humano, ou senão a gente vai ficar nessa coisa de todo mundo é igual, eu não entendo por que tem tanta morte, todo mundo é tão igual, todo mundo é tão... Eu não vejo cor, eu não vejo gênero. A gente vai ficar nesses discursos que são discursos, não fazem mais do que isso, tá? Porque esses discursos escondem uma conformidade com o status quo. E aí, se eu fico confortável com essa extorsão, eu vou dizer que está tudo bem, e eu não entendo o contingente de violência que sempre chicoteia as costas de grupos sociais desde sempre na história, né? Então, a ética da quebra nos faz mudar a chavinha. A vida precisa ser defendida no corpo do outro, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não o compreenda, mesmo que esse outro me provoque angústia, porque o outro nos provoca angústia. O outro nos tira da reta, das rotas previstas e configuradas. O outro é um desafio para minha reposição, para minha inteireza. O outro me traz a sensação de inteireza, é paradoxal, mas ele estranha essa própria posição, né? Então, quando a gente entende que a quebra nos faz
nos mover no mundo a partir de pactos impuros, de alianças quebradas, alianças que não são bonitinhas nem fofinhas, elas são alianças pesadas, elas são alianças que precisam também de uma certa exposição constante a essa vulnerabilidade. Porque o sujeito universal branco acuado, ele produz mais violência. Quando ele se vê acuado, quando ele se vê marcado, ele vai produzir mais violência para dizer, não, eu sou universal, vocês são seres delirantes, identitários e narcísicos. Vocês estão aí infectando este mundo, destruindo o mundo com seus pós-modernismos, né? E vocês estão destruindo o mundo bonito que foi antes, o mundo da escravização, o mundo do silenciamento das mulheres, o mundo do extermínio da minoria dissidente sexual. É este mundo que a gente quer voltar e que a gente quer dizer que é natural e é bacana. Não nos enganemos com esses discursos bonitinhos, que têm trazido roupagens diferentes a respeito dos red pills, a respeito dessa misoginia sendo colocada nos nossos adolescentes homens, de que, né, as mulheres destruíram um projeto de uma masculinidade que já era ferrada, né? Porque os homens descobriram agora que nem todo mundo vai sair comendo todo mundo, nem todo mundo vai ser rico e nem todo mundo vai gozar dos mesmos privilégios, porque tem raça, classe cortando tudo isso. Na verdade, a gente não está destruindo nada. A crise, essas crises dessas grandes ficções, elas estão mostrando as suas próprias falências. E a gente está levando a culpa nisso tudo. Massa demais, Thalys. Muito massa te ouvir. Você saiu rabiscando tudinho aqui. Muito massa te ouvir, sempre instigante, inspirador, muito maravilhoso. Bom, a gente já conversou um pouquinho, né, entre a gente, queria passar a bola para o nosso link ao vivo em Salvador, na UFA, passar a bola para Samuca, para saber, enfim, se ele quer comentar, fazer perguntas, se quer alguém aí também que está assistindo a gente quer comentar, falar coisas, enfim, fica à vontade. A gente está bem em cima da hora, mas a galera está bem... Houve até uma... Acho que cortou, não foi? Travou? Voltou. Voltou? Eu estava falando que rolou até aplausos agora aqui na turma. E não deu para ouvir, mas a galera... Muito boa essa última fala, e a gente está em cima da hora já, porque a aula acaba 4h30. E aí eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém tem... Eu preciso, eu sou uma intrusa. Vamos lá. Eu sou uma intrusa, na verdade, eu já fiz esse componente. Eu sou do Diário, meu nome é Vera Mota, eu sou radialista, sou formado em museologia e faço pós-graduado em interdisciplinar em artes. E espero, torcer para que esse seja meu último semestre para dar seguimento em outros momentos, outras coisas. Eu quero parabenizar todos vocês. A primeira pergunta é a seguinte: onde eu adquiro o livro de vocês? PDF, aqui, ó. Aqui ao lado desse link, ó. PDF não, tem um e-book, imagens de uma música. Aqui, ó. É porque tu chegou depois, mas tem tem aqui, ó. Já tem apresentado para tudo. Ah, beleza. Certo? Beleza. Eu estou disponível aqui. Tá lindo. O link. Eu vou mandar por e-mail. E outra coisa, gente, a todos vocês, hoje, muito obrigado, professor, por me permitir invadir a sua turma, invadir essa aula maravilhosa, eu adoro. Quero detalhes do Thalys, enfim, a todos vocês, são o Márcio, né? O Márcio, eu fiquei sabendo dessa aula de vocês aqui do IAC, quando eu tenho aula também, por Maia Cristina, que é roteirista e que são colega de roteiro. Aí ela replicou para mim, né, esse evento de hoje. Eu vim correndo, acho que era presencial aqui, a presença de vocês, ia vender livro, coisa e tal, enfim. A questão da memória me afeta muito, e a gente está num processo muito... eu acho que de uma produção interessante, né, na questão dos documentários, né, na produção de documentários, de filmes.
que trabalham com a bacia da memória, de livros, enfim. A memória de si me interessa muito, porque eu pretendo escrever, inclusive, para a Maria Cristina roteirizar, né? Eu queria saber quais são as solturas, que a gente já falou, as coisas que nos prendem, né? Mas quais são as solturas que nos dão leveza para esse caminho da autoescrita, né? Porque é sempre ficcional em determinada medida, porque a nossa memória falha, né? E porque a gente também vislumbra outras coisas e vai acrescentando sem perceber, até poeticamente, para ficar mais poético ainda o seu projeto, a sua trajetória de vida. Qual é o caminho? Massa demais. Vou passar para uma das meninas responder, Sabrina, ou Thalys, que estão convidadíssimas hoje, né? Protagonistas hoje. Sabrina, quer responder, comentar? Então, eu posso falar bem rápido e passo para a Thalys, né? Porque, tipo, o que eu penso muito nessa relação, assim, do caminho da autoescrita não é o caminho, são os caminhos, né? Então, tipo, e eles vão mudando de acordo com como a gente está se vendo naquele momento, tipo, então, eu acho que tem muito forte essa questão de quais são os caminhos que a gente vai ter. E também quem caminha com a gente, porque agora, principalmente pensando em cinema, tudo isso, são escritas que são muito difíceis de escrever sozinho, sabe? Então, pelo próprio tempo de produção, pelos custos, por tudo isso, eu acho que é importante caminhar junto. Então, uma coisa que eu tenho feito muito com os meus alunos, e os meus alunos me ensinam muito nisso, qual é a ética da nossa equipe? Tipo, a gente está falando de um tema, mas quem é que está falando? Então, eu vejo que essa própria escrita, o falar de si, ele vem muito mais forte quando a gente pensa no conjunto, quando a gente vê que a gente não está sozinho. Então, eu penso nisso, nessas buscas de caminhos. Então, é isso que eu queria deixar. Só complementando o que a Sabrina disse, eu acho que a gente precisa entrar no jogo, precisa se permitir atormentar-se, né? Porque senão a gente repõe esses instrumentos de naturalização, né? Então, quando a gente se permite entrar em ruína, que nós estamos já na ruína, mas quando a gente desautomatiza esses modos, esses percursos consagrados, e a gente se permite sentir a crise, porque é importante que a gente sinta a crise, e a crise é a partir do momento onde você se habilita a escutar esse sussurro selvagem do outro, porque ele vem espatifando tudo, né? E a gente tem medo disso, né? E às vezes a angústia nos trava, né? E aí que a gente precisa permitir que a angústia nos destrave no sentido de que a gente precisa perder inteireza para entrar em certos processos com mais reposição ética, né? Essa ética do outro. A gente não pode domesticar o outro. A gente precisa acolhê-lo a partir do que ele bagunça na gente, e é vice-versa. O outro nos toca e a gente toca o outro, né? Eu acho que essa relacionalidade do toque, né? Ela faz justamente essas conexões impuras, esses pactos, essas alianças quebradiças, que elas não são harmônicas, mas elas vão ser espinhosas às vezes, e a gente tende a saltar dificuldades nesse processo, seja na pesquisa, seja na criação artística, né, seja nos processos de curatoria. A gente precisa se colocar em crise o tempo todo para que a gente não reproduza nenhum mecanismo institucional de violência epistemológico, político, social, cultural. O comprometimento é um certo enlouquecimento, né? O enlouquecimento desse lugar de inteireza, para que a gente possa, a partir de nós, nos infectarmos e infectarmos também os nossos redores com todos esses conjuntos de vozes e existências que também vão assombrar todos esses nossos percursos. Massa demais. Tem uma fala aí. Então, eu queria saber, Sabrina, o nome do autor que fala da memória do século XIX, que na hora fugiu, eu não consegui ouvir. Eu não entendi a parte final, eu entendi só até o nome do autor. Eu não sei se vocês... É o autor do século XIX que trabalha com memória, que você recuperou do livro.
O autor é Henri Bergson. O livro é Matéria e Memória. É um livro bem antigo, bem longo, mas que é um material assim, maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Pronto? Gente, a nossa aula começou às 13 horas e, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu tinha muitas perguntas para fazer. Eu adorei. Foi uma grande aula para todo mundo aqui. Acho que vai ter muito a ver com o que a gente vai ver nessa disciplina. E eu acho que é isso. Assim, o livro está aqui, eu vou enviar por e-mail, mas só reforçando, mas tem um link na página da Fricções, não é assim? Exatamente. Ele entrou no Instagram, o perfil, né? @fric.sons, sem cedilha e sem tio. Pode seguir lá a página também, para tanto acessar o livro, como acessar as outras lives também virtuais que a gente está fazendo. A gente vai anunciar próximos conteúdos também. A gente vai ter outros conteúdos, né, nesse segundo semestre e no próximo semestre também. Vai ter outros conteúdos também relacionados a esse tema. Então, quem quiser acompanhar, né, nessas próximas atividades, é só seguir lá a página. Queria aproveitar para agradecer a vocês, né, que estão aí participando, receberam, nos acolheram, né, nesse lançamento, a Samuel, por essa parceria incrível, né, a UFBA também, ao IAC. Queria agradecer também a Sabrina, a Marcos, que não está mais aqui, mas que eu deixei esse agradecimento registrado, né, a Thalys também, Jana, que fez essa mediação, essa ponte, né, para a gente estar aqui, essa produção maravilhosa, Robson e Valdir, né, nossos intérpretes também, muito obrigado. E é isso, queria, enfim, considerações gerais de todo mundo, finais, né, de todo mundo, para a gente encerrar. Vou puxar os nomes, é mais fácil. Sabrina? Oi, gente. Queria agradecer a Márcio, né? Assim, estou muito feliz de ver o projeto. Assim, vou ver o lançamento físico semana que vem, né? Ou é na outra? Na Socine. Então, veremos também, estaremos em Belém. Queria agradecer a Janaína, que o tempo todo, assim, um super apoio em tudo, assim, maravilhosa. Então, aos tradutores também, aos intérpretes, agradecer a Thalys, foi muito bom te ouvir, assim, muito, muito bom. E a Samuel e ao pessoal todo do PI, assim, estou muito feliz de estar aqui e seguimos em contato. Espero ver muito vocês. Eu agradeço a todos e todas, muito obrigado ao BI, da UFBA, por nos ter nessa abertura de acolhimento das nossas palavras e também por essas fricções, né? Agradeço a Jana e a Márcia pela condução do projeto, sempre muito sensível, muito generosa, né? A Robson e a Valdir pela interpretação em Libras, muito, muito importante também para que a gente abranja esse projeto radical de democracia que a gente está reconstruindo, né? E eu acho que é isso, a gente vai nos trombando, nos encontrando e a partir dessas fricções a gente vai produzindo espaços muito mais plurais, mais significativos e também mais afetantes, né? Então, cheiros e afetos. Massa demais. Samuel? Estou ouvindo. Se você quiser fazer considerações finais, fica à vontade. Estou um pouco atrapalhado agora no fim. Gente, muito obrigado, Márcio, aos intérpretes, Janaína e Márcio, e quem saiu? Marcos. Marcos, tá? Foi ótimo. Eu vou estar na Socine também. Acho que e a gente se encontra lá em Belém. Massa demais, massa demais. Valeu, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Jana. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.